Glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor Jesus. Amém. O motivo de grande nós estarmos agora nesse novo endereço aqui, né? Agora na igreja Pagiel. E nós ficamos felizes de estar aqui. Eu convido você a abrir a Bíblia no livro do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 18, versículo 35 em diante. E enquanto você procura aí, pregação é uma coisa que eu me envolvo, uma coisa que eu gosto, né? E às vezes a pregação para mim envolve determinadas emoções. E por isso que vocês viram várias vezes eu vou beber água, estou no banheiro. Aí eu entendi também que não acontece nada disso, né? Eu já preguei na igreja onde só foram duas pessoas, eu e mais dois, né? E ali Deus estava presente, tanto que eu profetizei naquele lugar e Deus abençoou. Eu falei que o culto daquele dia, porque tem culto terça e quinta, culto de quinta-feira, na semana é muito forte, várias pessoas, né, vamos assim dizer, tirando domingo, e na terça-feira ia menos gente, menos pessoas, né, que exatamente naquele dia que tinha apenas dois, eu profetizei e disse que o de terça-feira ia ser maior do que o de quinta, e pouco tempo depois foi o que de fato aconteceu. Glória a Deus. Mas o que eu quero dizer da questão da emoção, né? Igual hoje, meu coração disparou. Estou emocionado. Glória a Deus. Vamos lá. Lucas 18, versículo 35. Eu gostaria que os irmãos se colocassem de pé para ler esse texto. Afinal de contas, vou pregar o tempo todo em pé. Então, em pé, me ajudei, com Jesus. Lucas 18, 35 diz assim: E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou: que era aquilo? E disseram-lhe que Jesus de Nazaré passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que o trouxessem, e chegando ele perguntou, dizendo: que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. Eu prefiro a tradução que diz assim: que eu torne a ver. Tem traduções que dizem isso, eu gosto dela. Que eu torne a ver. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu, seguiu glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Espera aí, capítulo 19 agora, vamos até o versículo 8. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. 9 e 10. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Pai, em nome de Jesus, nós exaltamos a Ti, glorificamos o nome que está acima de todo nome, poder, principados e potestades. Agradecemos ao Senhor por estar presente aqui nesse lugar, e te damos louvores, Senhor Deus, honra, glória ao Senhor, que é digno de todo louvor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Se poder sentar em nome de Jesus. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Márcio, a Eliana, o Estevam, filho, e também pela vida do doutor. A fuga dele, eu vou pregar hoje, né? Tentou me substituir, mas tudo bem. Agora aguento, né? Fazer o quê? Aqui nos fala que aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando.
E ouvindo passar, a multidão perguntou o que era aquilo, ele vai lá. Aí nós conhecemos este cego, este homem, como Bartimeu. Na verdade, esse não é o nome dele. Bartimeu significa filho de Timeu. Timeu, ele. Deixa eu só pegar aqui algumas informações sobre o amado Timeu. Timeu, o Império Romano, 10 anos de Jesus nascer, 10 anos antes de Cristo, né? Timeu, ele foi um general que servia a Israel, aposentado do serviço militar. Ele tornou-se um cidadão bem sucedido na região e um forte comerciante. Com a chegada dos romanos na Palestina, aconteceu que seus bens foram confiscados e a aposentadoria dele foi cortada, do Timeu, do pai nós chamamos de Bartimeu. De cidadão bem sucedido, ele tornou-se um revoltoso. Pela formação militar que ele possuía, ele liderou vários movimentos contra os romanos na região e propunha, a proposta dele era desestabilizar o Império Romano na região. Então, imagina aquela pessoa tapada, né? Homem de bem sucedido ali, com sua aposentadoria, mas o Império Romano vem e toma tudo ali, confisca o que ele tem, corta a sua aposentadoria e ele ficou revoltado. E o Império Romano, isso é o que diz o historiador Flávio José, né? Flávio José fala sobre isso. Então ele ficou revoltado. E o que é que o Timeu faz? Timeu faz parte de um grupo chamado Zelotes. Zelotes era tipo uma religião da época, havia vários grupos os fariseus, os Zelotes e tal. Então o Timeu faz parte desse grupo chamado Zelotes. E como ele era esse general, quando o Império Romano vinha sobre determinadas cidades daquela região e vinha tirar os impostos, vinha fazer aquelas coisas que os filisteus faziam lá na época do livro de Juízes, vinha, saqueava tudo que tinham e levava embora e tal. Então, o Timeu, por pensar e nós fazemos parte do exército do Deus vivo. E o exército do Deus vivo não pode perder batalha. Então ele monta uma turma. Os zelotes, eles eram bem estrategistas. Os zelotes, às vezes, eles já agiam de 2 em 2, às vezes de um. Chegava um romano para beber água, isso é costume, por causa daquelas armaduras que eles usavam. Eles tinham que se ajoelhar e pegar a água com a mão para poder beber a água do rio do lugar. Enfim, aí chegava um zelote e matava aquele romano, né? Só que acontece que o nosso Timeu aqui, ele monta um exército. E o que é que ele faz? O exército romano, o Império Romano, entrava naquela cidade, saqueava aquela cidade, levava os impostos, levava tudo. E aí, como o Timeu, ele era um estrategista de guerra, ele era general, o que é que ele faz? Ele monta ali o seu grupo, o seu exército, aquele pessoal que estava com ele, aqueles que ele comandava, aqueles que eram também revoltados com aquela situação. E quando o exército romano, os romanos que iriam ali saquear, pegar aquilo ali daquela cidade, eles atacavam, matavam todos aqueles e pegavam os bens. Aí, o que é que ele fez? A história de Timeu é parecida, nos faz lembrar da história de Robin Hood, a história de Robin Hood, porque ele pegava o Império Romano ali, com aquele tesouro que eles haviam pegado, eles matavam eles, pegavam o tesouro, voltavam para aquela cidade, metade daquilo que ele havia resgatado, ele dava aos pobres, metade era do exército dele, ficava com o exército dele. Então, ele foi se tornando popular, e isso foi fazendo com que o Império Romano ficasse irado com ele. E aí, o Império Romano vai contra-atacar, porque poderiam se levantar outros iguais a Timeu para defender as cidades, os lugares onde o Império Romano queria entrar. E aí ele fica furioso.
E o Império Romano, quando entra na cidade, em alguns lugares, ele vai divulgando, tipo aquele filme que Robin Hood coloca lá, procura e tal. Ele faz uma proposta. E ele diz assim: aquele que me entregar o Timeu vai ganhar uma grande quantia e vai receber um importante cargo do Império Romano. Então, um certo dia vinha uma grande carga, e aí o Timeu estava no lugar, planejando a estratégia de atacar e retirar aquele grande tesouro que via. Acontece que havia um menino naquele lugar, e aí o menino ouviu a estratégia de Timeu, o lugar onde eles iam atacar o Império Romano para saquear aquele grande tesouro que estava agora sendo transportado. Aí aquele menino vai e conta para o Império Romano o ataque de Timeu e do seu exército. O Império Romano prepara o contra-ataque, porque já sabia o provável lugar onde ia haver o ataque, não? Então eles preparam o contra-ataque. E aí naquela situação eles agora pegam Timeu e todo o seu exército, mata todo o exército de Timeu. Somente Timeu sobrevive. Eles trazem Timeu até a cidade para mostrar para o povo o que é que se faz com aqueles que se levantariam contra o Império Romano. E aí eles levam Timeu, matam agora toda a família do Timeu, a esposa, os filhos, mas eles deixam o filho mais novo de Timeu. Antes matou todo mundo, Timeu vai ser o último a morrer, crucificado. Era costume, Jesus foi crucificado por costume dos romanos de fazer isso, de matar, crucificar os seus inimigos, né? Então, ele está crucificado ali, ele vai morrer, mas antes que ele morra, os olhos do seu filho mais novo vai ser vazado. Por isso que eu gosto daquela questão da tradução, diz assim, que eu torne a mim, né? Então o filho mais novo vai ter os seus olhos vazados. Outra coisa, a identidade, o CPF, tudo de Timeu, de Bartimeu ia ser rasgado. O nome dele ia sair da história. Não mais haveria registro de Timeu e os seus descendentes. Mas eles deixam agora o Bartimeu, como nós conhecemos, aliás, uma única coisa que ficou de herança de Timeu para Bartimeu foi a capa. A capa é a marca, é aquilo que as pessoas verem, quem é aquele? É Bartimeu, o filho de Timeu. Ele não tem registro, ele não tem um nome, ele não tem identidade. Ninguém mais ia falar o nome dele. Por meio do Império Romano, ninguém mais poderia dizer qual era o nome daquele menino, né? E ele com os olhos vazados, e aonde ele passava, as pessoas diziam assim: aquele é Bartimeu, o filho de Timeu. E aí as pessoas ficavam amedrontadas por causa do Império Romano, da ameaça que eles tinham, o medo que eles tinham de acontecer aquilo com eles, né? Bem, aí diz aqui a Bíblia: e aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou que era aquele. E disseram que Jesus do Nazareno passava. Informaram que Jesus do Nazareno passava. Bartimeu, ele era revoltado com aquela questão do Império Romano ter feito com seu pai. O nome dele foi apagado, mas a última coisa que ele viu foi seu pai, sua família, seu pai sendo crucificado e morto, né? Ele vê seu pai naquela cruz crucificado, ele vê o pai sendo morto, o pai aqui, ele sendo cego, os olhos curados. E ele está com aquilo ali, com aquela revolta. E aí ele diz assim: ia passando uma multidão e perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Em Jericó, antes de Jesus chegar aqui, em Jericó, viu-se uma conversa. Lembra que Jesus, antes de ir em alguns lugares, ele mandava de 2 em 2 dizer que ele ia para aquele lugar? João Batista mesmo, ele diz assim, que ele é a voz do deserto,
que anunciava aquele que havia de vir. Então, fazia-se isso, anunciava-se isso. Então, ouvisse uma conversa, aí vem o Nazareno. Aí veio o Nazareno. Quando fala esse texto assim, aí veio o Nazareno, disse que Jesus, o Nazareno passava. O Nazareno, para mim aqui no contexto do que eu quero falar para você, nesse texto aqui, o Nazareno é como se fosse alguém desprezado, não gostavam de Nazaré, e aí dizia assim, o Nazareno, porque João, no capítulo 1, diz assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa? Ele diz isso, né? Então as pessoas dizem assim, é o Nazareno que está passando, é o Nazareno. Só que quando se ouviu essa conversa, aí vem o Nazareno, sabe? Eu quero dizer para você, para mim, eu acredito sim que, não agora, mas ele já estava aqui, né? Mas talvez para você, nessa noite, ele está chegando. Talvez para você, na sua situação, ele está passando. Mas aí algumas pessoas, você vai perguntar assim, o que está acontecendo? Quem é que está passando? Aí talvez a pessoa vai dizer assim, de forma tão insignificante, vai dizer, é o Nazareno, não tem nada de importante, é o Nazareno. Sabe, a pessoa, para ele, não é nada importante, não é ninguém importante. Mas quando Bartimeu ouve que é o Nazareno, para ele não é o Nazareno, porque quando foram anunciar que aí vem o Nazareno, sabe o que ele fez? Quando vieram anunciar que Jesus ia passar naquele lugar, anunciaram algumas coisas que Jesus havia feito em outros lugares, para despertar a fé, para despertar as pessoas a ouvir Jesus. Da mesma maneira nós anunciamos o Senhor, nós cremos nele, nós sabemos que ele pode fazer, nós não podemos viver pelas circunstâncias, porque nós temos um Deus vivo que pode nos socorrer a qualquer momento. O nosso Deus não vive na crise, não vive da crise, mas ele nos tira da crise, ele nos faz sobreviver, né? Ele nos faz viver. E aí anunciaram, e aí vem o Nazareno. Mas sabe o que fez esse Nazareno? Esse Nazareno, ele foi daí na cidade, Naim, e ressuscitou o filho do Abraão. Sabe o que esse Nazareno fez? Ele foi na cidade de Betânia, e um amigo dele havia morrido há 4 dias, ele foi lá e ressuscitou. Esse mesmo está passando aqui, e ele vai fazer o seu milagre acontecer. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quando disser para Bartimeu, é o Nazareno, aí Bartimeu vai dizer o seguinte aqui, então clamou, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão, as pessoas, as situações, as circunstâncias, estão dizendo para você que é o Nazareno, sabe? Algumas pessoas hoje estão vivendo uma crise espiritual que já não dá mais importância para o Senhor. Não, isso aí é coisa que ele fez no passado, é coisas que não vale mais para os nossos dias. Não, ele não pode mais fazer isso. Aí você se engana, porque Hebreus nos diz que ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, e ele vai ser o mesmo eternamente. E o nosso Deus é um Deus que faz coisas maiores e faz coisas melhores. Lá em Hebreus, no capítulo 12, terminando 11 por 12, né, diz que havia uma grande nuvem de testemunhas e tendo algo maior. Algo maior para acontecer conosco. Abraão, Isaac, Jacó, todos esses que nós admiramos na palavra de Deus, eles não verão o que está reservado para acontecer quando Jesus vier na terra. A Bíblia diz que os mortos, né, subirão primeiro, mas eles não vão ter a ótica que nós vamos ter deles sendo arrebatados. Bem, deixa eu voltar aqui. E aí ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Qual é a situação que você está passando? Você pode clamar, porque ele diz assim: clame e responder-te. Talvez ele não te respondeu até agora porque você não clamou. Você não teve um momento de intimidade com ele para chamar ele. Veja o que estava passando ali, era uma multidão, mas essa multidão que passava com ele não o prezava, não
porque nós devemos tocar em Jesus de maneira diferente. Nós temos que tocar nele de maneira diferente. E aí, quando nós vemos assim, em alguns textos da Bíblia, Jesus, uma multidão vem, uma multidão passa, tem uma multidão, a Bíblia nos relata de multidão, aqui em Bartimeu, aqui nessa história de Bartimeu, nos fala da multidão, a mulher do fluxo de sangue nos fala da multidão, e Mateus, no capítulo 8, versículo 1 a 4, nos diz que Jesus está descendo no monte e viu a multidão, mas aí um homem leproso chega até ele e fala com ele e diz: o senhor pode, se o senhor quiser, o senhor pode limpar-me. E Jesus diz assim: eu quero. Então a multidão vem com ele, mas o que acontece no final? Da multidão do fluxo, da mulher do fluxo de sangue, o que acontece no final? Nessa situação de Bartimeu, o que é que nos relata a Bíblia? Com quem acontece o milagre? Com um. Aí é por isso que João, no capítulo 4, 23 e 24, nos diz que ele procura. E se ele procura, é porque está em falta, porque não é fácil de achar. Às vezes nós ficamos procurando determinada coisa, nos falta algo, a gente fica procuramos o melhor preço, procuramos a melhor qualidade, procuramos, e às vezes voltamos muito procurando, né? E aí ele diz assim, que ele procura a verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e verdade. Tem verdadeiro adorador aqui? Tem verdadeiro adorador aqui? Tem? Então se tem verdadeiro adorador aqui, ele está aqui. Ele está aqui. Aleluias. Glória a Deus. E aí Bartimeu começa a clamar. Eu preguei essa mensagem, por exemplo, domingo, inclusive, né? Eu preguei essa mensagem, mas eu estava lá preparando a mensagem, relendo a mensagem, preparando a mensagem, eu falo com Douglas assim: cavei, achei uma bebida, né? Aí, quando Bartimeu clama aqui, dizendo assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso que ia passando, repreendiam-no para que se calasse. Por que eles repreenderam a Bartimeu para se calar? Porque eles lembram de quem é o rei, Herodes. E se ele se deixasse aquele negócio de Bartimeu clamar: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, então poderia acontecer que o Império Romano viesse e castigasse eles, porque eles estavam aceitando aquele negócio de que o rei não era Herodes. Jesus, filho de Davi, aí mandam que eles ficaram com medo ou com medo. Mas aqui a Bíblia nos diz que ele vai clamando ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você vai ter quando você vai clamar até ele te responder. Glória a Deus. Diga para quem está do seu lado: está perto de te responder. Glória a Deus. Eu quero dizer para você até mais: ele já te respondeu. Daniel disse, para Daniel chegou a vida. Ele estava orando 21 dias, jejumando 21 dias. E a resposta de Daniel foi assim: desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia, Deus já te respondeu. Deus já te respondeu desde o primeiro dia que você começou a falar. Fica tranquilo. Pode ficar tranquilo. É só a resposta de se materializar. Você está preparado para receber a bênção dele? Você fica pedindo a bênção, mas você não está preparado para receber. E ele não quer que a bênção se torne uma opção na sua vida. Ele não quer. Porque a Bíblia nos diz que tem pessoas que rejeitou a bênção, ela se foi. Amou a maldição, ela que sobreveio. Então ele não quer que a sua bênção se transforme em maldição. Pelo contrário, nós temos um Deus que transforma a maldição em bênção. Ele transforma a maldição em bênção. Diga para quem está ao seu lado: Deus vai liberar a sua bênção já. Aleluia. Glória, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E aí ele clamava cada vez mais alto. Ele clamava cada vez mais alto. Nos diz aqui, ouvindo passar a multidão. Então Jesus parando, versículo 40, Jesus parando,
mandou que o trouxesse, e chegando ele perguntou: Jesus só vai parar para aquele que de fato é adorador. Porque quem não é adorador, ele vai passar e a multidão vai seguir, vai seguir, vai seguir. Mas para adorador, para quem reconhece quem ele é. E quando o povo dizia, é Lazareno, dizia desprezo, Bartimeu está reconhecendo quem é Jesus. Não, ele não é o Nazareno, não. Ele é o filho de Davi. Filho de Davi foi rei, Davi morreu. Quem é o rei agora? O filho de Davi é o rei. O rei agora é o filho de Davi. Quem é o rei? Para vocês ele pode ser o Nazareno, mas para mim sabe quem ele é? Ele é o rei. Ele é o rei. Ele é o rei. Deixa eu só ver aqui. Quando Bartimeu viu que o Nazareno passava, Marcos 10, 49 e 50, só para que eu ver aqui, porque Mateus, Marcos e Lucas vai contar essa história aqui de Bartimeu. Lá em Marcos 10, 49 e 50, assim: e Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Ainda houve-se um pouco de desprezo para com aquele que Jesus estava chamando. Talvez ainda haja algum desprezo para você que segue a Jesus. Porque aqui no texto nos diz assim: chamaram o cego. Mas chamaram ele, mas disseram para ele algo: tem bom ânimo. Além de estar animado, tem que ser um ânimo bom. Tem bom ânimo. Levanta-te. Tem bom ânimo. Olha, levante-se, seja qual for a situação. Levante-se, seja qual for a situação. Levante-se, seja qual for a situação. Tem bom ânimo, levante-se. Um dia eu estava assim, bem triste, bem amargurado por uma situação. Eu me sentindo assim, a pior das pessoas. Eu estava me sentindo tão fraco, estava, sabe, ouvindo vozes, uma multidão dizendo: é o Nazareno, e aquilo estava me abatendo, e eu estava num lugar como esse aqui, né? Aí eu sou fraco. Você está sempre se deixando convencer pelas palavras que você ouve que não é de Deus. Eu sou fraco. Eu sou fraco, é aquilo. E quando a pessoa está fraca, a pessoa vai mais para o chão, a pessoa não consegue mais andar, ela rasteja, ela está. Eu sou fraco. Mas é nesse momento que o Espírito Santo de Deus diz para você, ele muda a situação. Aquilo que o inimigo diz para você, que você é fraco, você vai acreditar que você é fraco. E eu descobri que de fato eu sou fraco, mas o Espírito Santo diz assim: ei, você é fraco mesmo. Mas eu quero dizer uma coisa para você: digo fraco, eu sou forte. Eu sou fraco. Cabeça baixa, eu sou fraco. Mas eu sou forte. Eu sou fraco. Mas ele diz que eu sou forte. Eu estou mostrando para você a razão que você gostou do fato. Eu sou fraco. Mas ele diz que eu sou forte. Eu fui levantando. Eu sou fraco. Mas eu sou forte. Eu subi, aquele legal. Eu sou fraco. Mas eu sou forte. Ele disse que eu sou forte. Ele disse que o fraco ele suscita forças. Ele quer um fraco para ele fazer forte. Ele quer um fraco para fazer forte. Então disseram para Bartimeu: tem um homem, levanta que ele te chama. E ele lançando de si a capa que era a herança do pai dele, ele lança dele a capa, porque agora ele rompe com a história, com o sentimento que ele tinha. Ele agora naquele momento ele acredita que ele não vai mais viver mais aquele momento, ele não vai mais estar ali. A Bíblia nos diz que ele estava à beira do caminho. Ele não estava no caminho, ele estava lá afastado na beira do caminho. E aí nos diz assim: ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus.
Talvez você já foi ter com um tanto de pessoa, com um tanto de, sabe, assim, coisas que você achava que ia ser a seu favor, mas se levante-se hoje, vai ter com Jesus esse bebê. Vai ter com Jesus. Ele ficou em pé e disse, quando fala assim, ele te chama. Ele levantou-se e ele disse, a senha da minha vitória. Essa é a senha da minha vitória. Quando a senha da sua vitória passar, quando anunciarem a senha da sua vitória, levante-se. Levante-se. Levante-se nos propósitos que Deus tem para a sua vida. Levante-se naquilo que Deus tem para você. E aí ele chega até Jesus e, versículo 51, dizendo, o que queres que eu te faça? E ele disse, Senhor, eu gosto desse texto, vou falar aí, que eu torne a ver, por causa dessa história, e por causa baseado numa outra tradução que diz que eu torne a ver. Essa minha Bíblia, nenhum dos livros fala sobre essa pequena parte, né, da tradução, que eu torne a ver. Senhor, o que eu vejo, o que eu torne a ver. E Jesus diz assim, veio a tua fé salvou. E ele diz aqui, logo viu, começa a enxergar as coisas que Deus tem para você. Não, mas isso aqui vai ser daqui a tanto tempo, isso aqui vai ser daqui. E logo viu, seguiu glorificando a Deus. E aqui diz assim, todo o povo vendo isto, dava louvores a Deus. Quando você vê, sabe, quando Jesus liberou, Jesus te diz a palavra, veja, e quando você vê, e você começar a glorificar a Deus, o povo vai glorificar, as pessoas vão glorificar a Deus por causa da sua vida, por causa do seu exemplo, por causa que você crê naquilo que Ele está fazendo na sua vida. Tem alguém aqui que crê? Amém. Glória a Deus. O que acontece? Bartimeu vai servir Jesus. Nós não sabemos o nome dele, então nós temos que usar o nome que nós temos. Bartimeu, o filho de Timeu. E aí por isso que a gente chega lá no capítulo 19 e tal, está lá Jesus passando, né? Está ali Jesus, tem um homem curioso ali. Esse homem curioso está lá em cima de uma árvore, né? Era comum as pessoas subirem na árvore e tal, para ver quando o multidão passasse. Enfim, mas Jesus para ali, naquele lugar, e diz, Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém repousar na sua casa. Jesus queria resolver dois problemas na casa de Zaqueu. Jesus queria resolver alguns problemas na casa de Zaqueu. Jesus também quer resolver alguns problemas na sua casa. Jesus quer resolver alguns problemas na sua vida. Jesus quer resolver, Ele quer resolver. Ele veio para resolver, Ele veio para dar solução. E aí Jesus vai na casa, daqui eu convém pousar na sua casa. Bartimeu vai seguindo Jesus. Diz aqui o texto no final do capítulo 18. E Jesus está lá almoçando, está lá com aquela turma lá. Zaqueu se levanta, e Zaqueu diz assim, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, que eu roubado alguém, o restituo quadruplicado. Por que Zaqueu fala isso? Eu não falei de um menino que dedurou o Timeu? Zaqueu. Porque Zaqueu agora, ele recebe os bens de Timeu. O que era de Timeu passou a ser de Zaqueu. Foi dado a ele essa posição, esse posto importante, esse cargo importante para os romanos, de cobrador de impostos, para o judeu, o cobrador de imposto era um inimigo, era um dedo duro, né? Porque dizia, se por acaso você tivesse algum bem, foi o caso de Timeu se aposenta, Timeu se torna um empresário, bem sucedido e tudo mais. Então o papel do Zaqueu era exatamente ver isso, fazer isso. Ele entrega o camarada para que o imposto fosse mais alto, para que arrancasse mais coisa dele. E aí diz assim, primeira coisa, né? Já dei um almoço para aquele que estava me ligando.
daquele lugar para almoçar. Né? Segunda coisa, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Okay? Zaqueu, Bartimeu já tinha alguma coisa para receber, né? E aí ele falou assim: se alguma coisa tem defraudado alguém, porque ele vê Bartimeu, e Jesus está lá. Jesus convinha pousar na casa dele, porque Jesus queria fazer algo. O conceito da vida de Zaqueu, ele já havia feito um conceito na vida de Bartimeu. Bartimeu solta a capa de Bartimeu era aquilo que ele se apegava no passado, com a história, tudo que ele havia deixado, era a sua amargura, enfim. Agora ele vai na casa de Zaqueu, porque Zaqueu também tem um problema com ele, porque ele traz um trauma de infância. Vários morreram por causa dele. Ele tem um tesouro, ele tem um dinheiro, ele tem uns bens que foi por motivo da entrega. Ele tem um carro que foi motivo daquilo que ele havia feito no passado. E aí, se alguma coisa tem defraudado alguém, o restitui 4 vezes mais. Ele quer agora pagar o que havia feito com dinheiro, os anos de Bartimeu. Vocês podem vir aqui, eu vou aqui. Pode vir. É o filho que vai me ajudar? Então Jesus passa. Ele não te deixa nas piores situações. Ele não quer que você permaneça na pior situação. É só você saber que ele está passando. E quando vir ele passando, não deixar a oportunidade passar. E aí, versículo 9 e 10 do capítulo 19 diz: E disse Jesus: Hoje veio salvação nesta casa. Hoje veio salvação nesta casa. Pois também este é filho de Abraão. Quando Zaqueu diz assim: Vou dar aos pobres, não fazia diferença, ele não estaria consertando a vida dele com a situação de Bartimeu. Bartimeu não sabia que foi Zaqueu que fez aquilo, mas Zaqueu sabia, e aquilo trazia traumas para Zaqueu, e Jesus queria resolver o problema de Zaqueu também. E aí, quando ele diz assim que vai restituir 4 vezes mais, porque ele havia roubado de alguém, Jesus diz assim: Hoje veio salvação a esta casa. Aleluia. E ele diz assim: Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Talvez você está perdido na sua situação, nas circunstâncias e tudo mais, mas se você ouvir Jesus, se você ouvir o Senhor, aleluia, Jesus. Eu quero que você se coloque de pé. Sabe, eu pedi para cantar esse louvor porque tem uma história de Zaqueu. Aliás, de Bartimeu. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Nosso
Posso ouvir os passos do meu rei. Posso jogar ele nas áreas. Mas eu quero ver os passos dela, mas a multidão. Ele sabia identificar que havia uma multidão passando ali, mas ele não estava concentrado com os passos diferentes que estavam passando ali. Você pode ouvir essa noite os passos diferentes chegando aí, Paulo. Porque assim, posso ouvir os passos do meu rei. Posso escutar seu coração. Da minha escuridão me libertou, agora não sou mais cego. Posso ouvir seu espírito clamar. Eu ouço, filho meu, chegou a hora de virar, você nasceu para mim. Eu ouço, filho meu, chegou a hora de virar, você nasceu para mim. Vamos lá. Aleluia. Posso ouvir o santo solar aqui, anunciando sobre ti. Ouvindo as barreiras e milhões, eu quero ouvir o Pai me chamar. Eu ouço um filho meu, chegou a hora de virar, você nasceu pra mim. Eu ouço um filho meu, chegou a hora de virar, você nasceu pra mim. Eu ouço um filho meu, chegou a hora de virar, você nasceu pra mim. Eu ouço um filho meu, chegou a hora de virar, você nasceu pra mim. Para esse tempo. Deixa assim, não pode. Posso ouvir o santo som aqui, anunciando sobre um grande rei, rompendo as barreiras e milhões. Havia barreiras para bater. Ele estava à beira do caminho. Havia milhões que impediam, ele queria impedir que ele clamasse. Quem estava passando ali era o rei. Eu quero ouvir o Pai a me chamar, e aí ele diz assim: diz que ele vem aqui. Diz que ele vem aqui. Tem pessoas que têm que ouvir, que elas têm que vir aqui. Elas pensam assim: não, se Deus quiser, vai vir na minha casa. Ei, não é assim não. A mulher do fluxo de sangue, a outra que ela estava passando, a enfermidade que ela tinha, toda a circunstância que havia contrária
viver uma nova história. Deixa eu avisar, cara. Quando eu ouvi essa canção aqui, eu vi Bartimeu nessa canção aqui, nessa música aqui, porque tudo tem a ver com a história dele. Vai lá. Jesus é rei, quem conquistou, me levou pra viver uma nova história. Jesus é rei, quem conquistou, me levou pra viver uma nova história. Jesus é rei, quem conquistou, me levou pra viver uma nova história. Jesus é rei, me conquistou, me libertou pra viver uma nova história. Peraí. Eu acho que você não entendeu. Você não entendeu. Nós vamos tentar de novo essa matéria. Não é a melhor que eu diga. Vamos dizer assim, Jesus é. Você vai levantar a sua mão. Vamos interagir aqui, porque é isso que Bartimeu faz ali. Ou será que Jesus para você não é rei? Ele é Nazaré. Ou será que Jesus não te conquistou ainda? Ou será que ele não te libertou? Ou será que ele não vai mudar a sua história? Vai permanecer a sua história desse jeito, a ver caminho, com a carta, com lembrança? E ele sendo Nazareno que vai gastar. Olha lá. Jesus é rei, quem conquistou, me libertou pra viver uma nova história. Jesus é rei, quem conquistou, me libertou pra viver uma nova história. Jesus é rei, me conquistou, me libertou pra viver uma nova história. Jesus é rei, me conquistou, me libertou pra viver uma nova história. Jesus é rei, me conquistou, me libertou pra viver uma nova história. Jesus é rei, me conquistou, me libertou pra viver uma nova história. Vamos mudar o mundo, vamos mudar o mundo, vamos mudar o mundo. Vamos mudar o mundo, vamos mudar o mundo, vamos mudar o mundo. Vamos mudar o mundo, vamos mudar o mundo, vamos mudar o mundo. Jesus é rei, me conquistou, me libertou pra viver uma nova história. Jesus é rei, me conquistou, me libertou pra viver uma nova história. Esse pé, eu só tenho um pouquinho de toque em cima. Eu posso orar. Aleluia, Jesus. Aleluia. Será que você vai conseguir enxergar Deus aqui hoje? Será que tudo que passa a sua visão, pelo menos pode usar a sua audição e ouvir os passos dele? Vindo ao seu encontro? Pelo menos você pode ouvir uma mensagem
consumador da nossa fé. Eu prossigo para o alto da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A multidão me diz Nazareno. A multidão me diz cala sua boca. A multidão me chama de céu. Mas Ele quer que você ouça Ele. Que você esteja com a palavra dele. Comece a ouvir os passos dele chegando. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Vem, Jesus. Para essa pessoa que está disposta, Senhor, a largar a capa, largar a beira do caminho, levantar-se, Senhor, ir na sua direção, ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra, Senhor, e resolver seguir a ti, Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Aleluia. Pastor Márcio. Glória a Deus, agora, Senhor Jesus.